Atenas. Os descrentes não devem ser passados por alto. Enquanto esperavam por Silas e Timóteo, Paulo não ficou ocioso. Disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Mas a sua principal obra em Atenas era levar as boas novas de salvação aos que não tinham clara concepção de Deus e de seu propósito em favor da raça caída. O apóstolo logo havia de enfrentar o paganismo em sua forma mais sutil e sedutora. Evangelizar os sábios e cultos, os principais filósofos locais, conduziram Paulo ao Areópago. Esse era um dos locais mais sagrados de toda Atenas, e suas evocações e reminiscências eram tais que o faziam ser considerado com uma supersticiosa reverência, que na mente de alguns chegavam ao terror. Era nesse local que os assuntos relacionados com a religião eram muitas vezes considerados cuidadosamente por homens que funcionavam como juízes finais, em todas as questões mais importantes, tanto morais como civis. Ali, afastado do ruído e da agitação das suas apinhadas e do tumulto da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem interrupção. Ao seu redor reuniram-se poetas, artistas e filósofos, intelectuais e sábios de Atenas, que a ele assim se dirigiam. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Paulo usou a cultura local para causar impacto com sua mensagem. Com a mão estendida em direção ao templo cheio de ídolos, Paulo esvaziou seu coração e expôs a falácia da religião dos atenienses. Os mais sábios dentre seus ouvintes ficaram admirados ao atentarem para a argumentação dele. Mostrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião, apontando para o estatuário e ídolo deles. Declarou que Deus não pode ser assemelhado a formas de imaginação humana. Aquelas imagens esculpidas não podiam mesmo de maneira mais pálida representar a glória de Jeová. Eles fez pensar no fato de que aquelas imagens não tinham vida, mas eram controladas pelo poder humano, movendo-se apenas quando as mãos dos homens as moviam, de maneira que os adoradores eram em tudo superiores ao objeto adorado. Paulo levou a mente de seus ouvintes idólatras para além dos limites de sua falsa religião, a uma visão certa da divindade e a que eles denominaram Deus desconhecido. Essa é uma história bem interessante de Paulo, né, que ele conhecia ali da cultura, né, de Atenas, e ele meio que usou isso aí como gancho para explicar quem era o Deus verdadeiro, né? E vendo eles falar, né, que, mas como é que pode isso aqui ser um ídolo, ser um Deus, se eles só se mexem se a gente mexe neles, né? Se eles não comem, se eles não bebem, se eles não falam. E se foi, tipo, o próprio ser humano que os criou, né? Então a gente vê também que uma forma de também de evangelizar, mas é também você meio que entender um pouco da cultura do outro, né? Porque senão a gente meio que fica, não sei se bitolado, né? Fica preso na nossa própria bolha e acaba meio que não sabendo como que as pessoas pensam, né? E aí como que a gente vai atingir outra pessoa se a gente nem sabe o que que elas acreditam, né? E como que é a cultura deles também. Aqui a gente vê, né, até para você, né, a questão da cultura, né, do local, para você, a importância de você planejar o evangelismo, né, porque você tem que saber estudar o que está sendo falado, tem que saber em que ponto você vai poder tratar aquilo, né, até que ponto você vai considerar aquilo, como é que você vai tratar, né. A Bíblia fala que Paulo, ele, em Atos, né, Atos 17, e como isso foi doloroso, foi trabalhoso para Paulo, né? Ele fala assim, no verso 16, 17 e 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com judeus e gregos devotos. Interessante que a Bíblia fala que ele discutia na sinagoga, né? Então, primeiro ele procurou um local, considerando que ele estava ali discutindo na sinagoga, provavelmente nós estamos falando de um local ali entre judeus mais liberais, né, que tivessem dispostos a ouvir um cristão falando, ou judeus cristãos, né, que permitissem discussão na sinagoga com uma pessoa que fosse cristão, né. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. E eles contendiam com ele, né, e falava que ele era, tá falando demais, né? E então aí eles permitiram, né, que ele falasse, conversaram com ele. Mas é interessante que a Bíblia fala que ele se revoltava, ou ele se revolvia, né,
se perturbava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, ou seja, ele buscou entender ele buscou entender a cultura dos outros, mas ele percebeu quão mal aquilo fazia, né? E por isso ele estava tão disposto a discutir com ele todos os dias e ir lá no Areópago e pregar o evangelho e falar para eles, né, que e o quanto ele estava preocupado em pregar o evangelho. E aqui fala que quando ele fala de Jesus, né, e fala da ignorância das pessoas, ele fala assim, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele mostrou, o verso 30, né, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Então, o que ele fala para essas pessoas? Ele fala, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas no momento em que deixamos de ser ignorantes, nós temos que agir, né? Então, ele está deixando claro para essas pessoas que, olha, ele não estava simplesmente propondo o cristianismo como mais uma variante cultural, né? Ele entendeu a cultura dos povos, né? Para que nós possamos ter sucesso nisso, também nós temos que fazer algo planejado, né? Sempre debaixo de muita oração, conversa uns com os outros, né? Assim como nós estamos, talvez, fazendo aqui em grupo, né? Em que cada um possa se manifestar e a gente possa meio que entender como é que funcionam os pensamentos. E aí, a partir daí, nós lembramos que nós precisamos pregar, né? Então, a Bíblia fala que ele se revoltava, ele se conturbava dentro de si pelo que estava acontecendo ali. A gente sabe que idolatria não envolvia só o ato de se curvar perante as imagens, né? Mas envolvia uma série de comportamentos, né? Porque você age conforme a sua crença, né? Se você não crê em nada, provavelmente você vai agir de forma aleatória, como eles criam nos ídolos, e os ídolos não faziam as mesmas exigências que o Deus do cristianismo, né? O cristianismo fazia. Então, ele já tratou logo de falar para eles, olha, agora Deus está mandando a todos nós que nos arrependamos, ou seja, estava falando para eles, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós não estamos mais na ignorância, nós temos que agir, nós temos que nos arrepender. Então, é interessante que a nossa pregação para as pessoas deve ser essa, né? Ou seja, falar, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância no que diz respeito ao vestuário, mas agora que você já não é ignorante mais no vestuário, então nós precisamos nos arrepender e mudar de vida, né? Então você tem que buscar aí lutar contra esse impulso da forma de vestir e com a música, com a alimentação, né? Então a gente percebe o quê? Temos essa noção, né? Que se por um lado realmente Deus analisa cada um de nós segundo a luz que recebemos, no momento em que nós recebemos uma luz que nos auxilia a ter uma compreensão maior, a gente tem que ter esse cuidado de realmente falar, não, agora que eu tenho uma informação mais precisa sobre o assunto, eu preciso mudar, né? Então, e aí é nesse momento que nós percebemos, né? Ela está falando que os servos de Deus, eles buscavam estudar a Bíblia como um todo, né? Ela fala a questão das escrituras hebraicas, né? O Antigo Testamento e da pregação de Jesus, ou seja, nos preparar ao máximo, da melhor forma possível, para oferecer com a maior qualidade possível a pregação do Evangelho, não só a teórica, mas a pregação prática, né? Para as pessoas que estão aí afastadas de Deus e mesmo para aquelas que estão entre nós, né? Nos fortalecendo a cada dia, né?